igualitária e uma sociedade justa. Venha conhecer o nosso curso. O nosso curso ele está muito inserido no cenário atual que nós vivemos. Nós preparamos os nossos alunos do curso de pedagogia tanto para ter uma boa base científica do que é a ciência da educação, certo? Como também preparar o nosso aluno para os desafios que essa profissão ela vai enfrentar pela frente. Principalmente os concursos que ela poderá fazer e atuar como profissional. O pedagogo ele tem várias situações de atuação profissional. Então, o nosso curso ele prepara para isso também. Conhecendo o mercado de trabalho, você vai ver que o pedagogo ele pode se inserir em várias frentes muito bacanas, desde clínicas, hospitais, indústria e na escola, obviamente. Nós preparamos o nosso profissional para qualquer enfrentamento no que se diz respeito à necessidade de estar lá como profissional. Tanto que eu costumo dizer que o nosso curso, ele prepara também para os concursos. Tá? A gente vê coisas que são cobradas nos principais concursos do Brasil. O nosso currículo ele é extremamente atualizado, é sempre revisto e sempre com material novo, no qual a gente coloca à disposição de todos os nossos alunos. Esse é o grande diferencial que nós vemos nos nossos cursos da Faculdade Marcício de Baturité. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer nossa instituição e os nossos cursos e os nossos professores. Um beijão a todos, a todas, muito obrigado e até a próxima. Boa tarde, estamos começando mais um podcast Interdisciplinares. Eu sou Juliane Castro e hoje o podcast que vai subir aqui para vocês é o do curso de Pedagogia. Esse curso aí que forma todas as outras profissões e ciências que nós temos aqui dentro da FMB. Lembrando para vocês, o Interdisciplinares é esse caldeirão científico que traz todas as disciplinas, cursos e debates mais polêmicos que temos na atualidade e traz para debates aqui com pessoas que são referências no assunto. O podcast de hoje, eu disse para vocês, do curso de Pedagogia, ele vem trazendo um tema polêmico: guerra, paz e papel da educação, como inserir a política da cultura de paz nas escolas. Eu vou ler de novo, tá? Ficou guerra, paz e o papel da educação. Como inserir a política da cultura de paz nas escolas. Para falar desse assunto, nós trouxemos aqui, como eu disse para vocês, esse tema bastante polêmico, porque você trazer ali numa frase guerra e educação já é polêmico pela frase, né? E para falar desse assunto hoje, nós trouxemos 3 autores aqui no assunto. E no podcast Interdisciplinares, senhores, nós costumamos passar a bola para vocês se apresentarem, até porque são currículos brilhantes e extensos aí no meio científico, e eu queria que vamos começar por um professor que já é da casa, conhecido aqui nos nossos podcasts, fiquem bem à vontade no Interdisciplinares. Professor Gleidson, quem é o professor Gleidson hoje para falar de guerra, paz e educação nas escolas? Muito difícil perguntar quem sou eu, mas tudo bem. Quem é você? Olha, quem está você, então, né? Boa tarde, então. Queria agradecer mais uma vez o convite do podcast da faculdade e dizer que é muito importante esse espaço, né, para a gente iniciar uma conversa, julgando nós extremamente importante para a nossa atual conjectura. Mas eu sou o professor Gleidson Ferreira, estou na casa há muito tempo, né? Sou professor geralmente nos cursos de serviço social, pedagogia, teologia. E, na verdade, minha formação é um pouco eclética, bem ampla. Eu sou professor das áreas humanas e a minha formação é da teologia, tenho bacharel em teologia, tenho licenciatura em ciência da religião, também tenho licenciatura em pedagogia e filosofia. O meu mestrado foi em psicologia, minhas especializações em psicopedagogia, e eu tenho especialização também nas relações políticas, né? Então, além disso, eu adoro mesmo arte. Se eu fosse dizer o que eu sou de fato, eu gosto mesmo de arte, gosto de trabalhar com arte. Então, um espaço desse é extremamente importante e eu espero estar contribuindo hoje aqui com os colegas e com todo o público com esse tema que realmente tem muito a nos dizer e dizer para toda a comunidade.
Seja muito bem-vindo, professor Gleison. Sempre sou, sempre sou. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou pedir, então, agora, e já agradecendo a presença, né? Professor Edson. Quem é o professor Edson? Professor Edson. Professor Edson é um professor. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, alegria e satisfação. O professor Edson já está nessa estrada há muitos anos já, apesar da cara jovem, mas a gente já está na estrada. O professor Edson vem de família humilde, de família que sempre sonhou, acreditou na educação, né? Tem dois irmãos também professores. E o professor Edson está na gestão, vai fazer 6 anos, está diretor, está nesse chão da sala de aula também, que não podemos esquecer, esse chão da sala de aula. E estamos aí com um tema realmente muito provocante, que vai abrir esse leque de discussões, principalmente por esse contexto, né, tumultuado, de polos, de opostos, e nós vamos, com certeza, ter um papo aqui muito saudável. Eu sou graduado em Letras pela UES, tenho especialização em literatura, formação de leitores, tenho pós pela casa, né, pela FMB, fui aluno com toda a honra aqui, né, orgulho, professor Gleison, gestão escolar. E assim, entregue a data, não. Não, tranquilo. É um menino. É um menino. Depois ele vai passar a receita, como se manter tão jovem. Depois, em off. A música, né? Como é que é? Da alma, que não pode serem reveladas, né? Brincadeiras à parte, mas esse é o clima, né? Discussão, esse é o clima que nós vamos trazer aqui. Então, mais uma vez, satisfação. Sim, obrigado. Você seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Agora nós vamos conhecer ele, Dr. Luiz Tomás, professor também. Quem é o Dr. Luiz Tomás? Bom, primeiro quero agradecer a equipe dessa faculdade, Maciço do Tempo, pelo convite. Quero agradecer de maneira especial a professora Marciara, que me endereçou o convite, e a vocês que estão aqui presentes, que vamos partilhar esse espaço, aos que nos assistam, sejam cumprimentados. Nós vamos conversar aqui, é uma conversa suponho que vai ser muito bacana. Quem é Luiz Tomás? Luiz Tomás é moçambicano, nasceu em Moçambique, africano, professor da Unilab, eu estou dando aulas na Unilab, mas também estou na UFC, mestrado em Antropologia UFC Unilab, graduação em Antropologia na Unilab, Sociologia, BHU, Bacharelado em Humanidades. Então, sou isso. O que é mais? Perfeito. Acho que já falei tudo. A gente nunca sabe mais da gente. Obrigado por tudo. Quero só chamar a atenção, acabei esquecendo, e agradecer também a professora Marciara por nos ter convidado para partilhar esse momento. Perfeito. Também, para não ficar por... Né? Obrigado, professora agradeço Marciara. Também a professora Marciara, é nossa coordenadora do curso de Pedagogia, que está fazendo um excelente trabalho à frente das nossas turmas de Pedagogia. Nosso curso tem aí 4 anos, então, para você que se interessar no papo aqui e quiser fazer Pedagogia, vocês vão ter um suporte maravilhoso. Vocês viram os agradecimentos aqui, é o nível da equipe, viu? Um abraço também, professora Marciara, para eu não ficar por baixo. E vamos, né, começar o nosso papo aqui sobre o tema. Bem, para iniciar, eu queria perguntar para vocês uma análise de cenário atual das escolas, certo? Uma análise geral. Vamos conversar sobre escolas. E aí, quem pode iniciar esse contexto com essa análise geral? Pode começar, professor Gleison, já que a gente está nessa ordem aqui de... Não, tudo bem. Bom, eu acho importante o tema, né? Essa primeira pergunta de você perguntar como é que está a escola, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente trabalhar agora e ressaltar é essa escola antes da pandemia, toda essa coisa da pandemia há de 2 anos aí, um pouco mais, um pouco menos, e essa escola agora pós-pandemia voltando e para as aulas presenciais. Quando a gente fala de escola, é muito bom a gente deixar bem claro, sobretudo na realidade brasileira, que escola nós estamos falando. É a escola das grandes cidades, é a escola do interior, é a escola pública, é a escola privada, porque dependendo dessa escola, algumas coisas, algumas temáticas
professores, elas podem irem para uma outra discussão, uma outra percepção, né? Então, eu vejo hoje, a partir dessa pergunta que você me faz, algo muito preocupante, né? Por exemplo, se a gente fala um pouco antes da escola, antes da pandemia, mas pensando as políticas públicas, sociais, os índices, né? Que nós sempre precisamos ter em mãos, né? Para ter uma reflexão sobre o perfil da escola, é algo muito sério, eu vejo muito sério, sobretudo quando a gente vai ver o Brasil, né? E vejo o Brasil com algumas situações nos últimos anos, com uma falta de cuidado com essa escola pública, sobretudo, as escolas mais interioranas também, com algumas situações que merecem nosso cuidado. Isso é importante dizer porque, quando a pandemia despontou, houve uma grande situação na educação da gente se adequar, da gente se adaptar, professores, alunos, gestão das escolas. Então, foi um negócio muito grave. E, por ser grave, houve um dano, né, muito grande na educação. Né? Essa aula à distância, os mecanismos tecnológicos, inclusive, uma das coisas que é importante a gente trazer aqui foi a própria exclusão digital, né, tecnológica, que nem todas as crianças, nem todos os lugares do Brasil, essa tecnologia, para que tivesse o acesso a essa educação, não foi possível. Né? Então, nós tivemos aí um dano muito grande, né, algo muito desfavorável, no ponto de vista didático, do ponto de vista da compreensão dos conteúdos, das relações humanas, começou a ter um problema de socialização muito sério, e agora nós estamos voltando com esse baque todo, né? Nós estamos tentando reorganizar, voltar aí a escola para atender a comunidade, atender o público, atender os alunos, de maneira que esse dano que há pouco tempo, que outrora veio chegar na educação, seja minimizado. Essa é a questão, esse é o nosso desafio, né? Porque funcionou muito pouco na educação fundamental, um pouco mais ou menos no ensino médio, e talvez que teve um pouco mais de proveito foi no ensino superior, mas também, ainda assim, sabemos nós que também ficou ainda a desejar. Então, é uma escola que a gente precisa entender, primeiro, antes da pandemia, né, as questões políticas, sociais, o pós-pandemia, e nós sabemos que escola nós estamos falando. É pública, é privada, é dos grandes centros, ou é uma escola dos interiores, das pequenas cidades, que merece a nossa atenção. Então, isso é que a gente tem que agora pensar. Perfeito, professor. É por isso que trouxemos várias percepções aqui, né? Falou de várias escolas, se é a pública, se é a privada, e aí trazendo aqui para a percepção do professor Edson, fala um contexto dessa escola dentro da tua percepção. Né? O professor Gleidson, e como você acabou de falar, vamos dizer assim, essas três esferas, esses três níveis, né, da universidade, né, e eu vou já me recolher um pouco para essa questão realmente, como você acabou de falar, da escola pública, da escola interior, né, do interior, da escola que o aluno, muitas vezes ele só tem aquele espaço realmente que talvez o aluno da cidade, digamos assim, ele tem um leque maior de oportunidades, não só a escola, mas enquanto nós, escolas, né, eu quero até mandar um abraço aqui para os meus colegas de Itapiúna, os gestores, um abraço, tá bom? A maioria são também da escola do interior. E esse aluno, o professor Gleidson, professor Tomás, né? Luiz Tomás, muitas vezes só tem essa escola. E o professor falou uma coisa interessante, o antes e o pós-pandemia. Que, enquanto a gente que é professor, se imaginar a seguinte situação. Você acordar, foi o quê? 19 de março de 2000 e... A pandemia, assim... 20, né? De 20, né? Você acordar no dia 20 e não saber o que fazer. Vou fazer o que hoje? Né? Escola fechada, todo mundo em casa, e o aluno, e a família. Aí vem essa questão do ensino remoto, que muitas vezes nosso aluno, o professor, não estava, e eu acho que ninguém estava preparado.
Então, nós, enquanto gestores da escola interiorana, da escola da zona rural, da escola daquele menino que mora distante, da escola que aquele menino que, quando é na época chuvosa, como nós tivemos, ele demora a vir porque não tem condições, nós sofremos também demais, né? Mas a gente vê muito essa questão dessa luz, lá no finalzinho, que é o quê? Como essa escola ela pode e deve se transformar. Não temos ainda, muitas não têm esse cenário ainda tecnológico. Modéstia à parte, a nossa escola Rufino Souza Barros, no interior, ela está se equipando aos poucos, nós estamos se equipando para levar esse conhecimento, professores, e dizer também, nós estamos aqui graduandos, né, em pedagogia, né? Por isso que a importância desse debate, como eu acabei de dizer, dos níveis. E o tema, né, a gente vai se afunilar daqui a pouco, um pouquinho mais, ele vai nos levar por esse lado, desse reconhecimento da escola pública, em especial a escola do interior. E hoje nós temos, né, falando aqui já de escola pública, de fundamental, digamos assim, esses índices que estão mostrando aí que nós alavancamos um pouquinho. Porém, no entanto, nós tivemos aí a pandemia, que não passou para o total, mas sem dúvida a gente vai... Então o Edson é isso, o Edson é assim, um gestor que não esqueceu de onde veio, estou gestor, vim da sala de aula, gosto de estar próximo a nossos professores e famílias, enfim. A gente vai conversando devagarinho, tenho certeza que essas discussões vão abrindo esse leque aqui e vai ser muito produtivo. Show. Então, essas escolas, pelo que eu estou percebendo, elas estão passando primeiro por um momento de levantamento, né? De percepção. Então, sim, a escola pública ainda está levantando os danos. Sim. Né? Eu acho que todas as escolas, sim, né? Agora, claro que as escolas públicas, né? Eu sou professor, né, efetivo de Redenção, todas as escolas estão passando por uma reestruturação, essa volta, e também sequelas que nós tivemos, né, do ponto de vista didático, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista emocional, ao longo da pandemia. Né? Então, é uma reavaliação, é um momento de readaptação dessa volta, porque está voltando, é bem diferente, né, da educação superior, que é diferente do ensino médio, que é diferente de uma criança do ensino fundamental 1. Agora vamos às percepções aqui do professor Luiz Tomás. Pois é, mais uma vez, quero compartilhar essa reflexão, como disseram os colegas, o professor Edson, o professor Edson, estou completamente de acordo, talvez acrescentar mais que nós fomos, quase todos nós, sem exceção, fomos pegos de surpresa, e essa pandemia que deixou, que até agora não sabemos as consequências psicológicas para todos nós, sem exceção. Talvez as crianças do ensino médio ou ensino básico tiveram mais sofrimento, porque pela idade, pela questão emocional, que não está ainda formada para se lidar com essa incerteza da vida, eu penso que a crise afetou a todos. Talvez, como disse o professor Edson, dependendo da escola, se é privada, pública, mas não tenho dúvida que todas as instituições tiveram efeitos negativos. Agora, se reinventar, recriar e para tocar o barco. Esse é o grande desafio. É verdade. É isso que eu penso. Inclusive, eu acho que uma das coisas importantes para reforçar que os colegas também aí contribuíram é que a gente precisa, diante desse momento aí de pós-pandemia, né, e ainda no final de pandemia, que a gente precisa pensar agora que também a escola, numa nova compreensão, ela precisa estar preparada para situações adversas, situações que muitas vezes... Eu aprendi muito com a pandemia, essa aqui é a verdade. A pandemia me ensinou muito. Todos nós aprendemos aí muito. A ter que ensinar de uma outra forma, de aprender de outra forma. Se relacionar. As relações, né? O uso da tecnologia. Então, a pandemia também trouxe uma gama de coisas novas para que a gente
também se toque, enquanto professores, pesquisadores, mediadores, tenha sempre em mente que nós precisamos estar sempre procurando ver situações saindo sempre das zonas de conforto, né? Claro que foi uma situação muito abrupta, difícil de se lidar, porque tem muitas coisas envolvidas, mas, por outro lado, eu acho que nós devemos estar preparados para muitas situações, né? Sobretudo quando se fala de educação, que eu acho que é o grande problema do mundo, né? Claro que no Brasil é o principal problema, mas é um problema mundial, porque enquanto seres humanos, né, a gente trazendo uma reflexão do ponto de vista antropológico, sociológico, enquanto o mundo não se entender, os indivíduos, homens, não se entenderem, homens e mulheres não se entenderem, então a gente vai entender que ainda temos um problema grave de educação. Então a pandemia, ela trouxe, apesar de tantos danos, uma forma, como o professor acabou de ressaltar, da gente procurar mudar e dialogar com situações tão diversas. Né? Verdade, professor. Talvez incluir isso, porque essa escola que sofreu, se me permitir, um colapso, uma crise, e, por outro lado, nos leva a repensar o papel da educação nessa crise, até que ponto a educação estava preparada, ou está, e que educação nós queremos. Como lidar com a incerteza? A educação tinha preparado o ser humano para lidar com a incerteza? Isso também é um lapso grande, porque nós fomos educados a ter certeza do projeto de vida. As ideias cartesianas fechadas. Tudo está calculado, tempo, hora, o projeto tem que dar certo, tem que passar de classe, enfim. E, de repente, tudo parou. E aí volta a grande questão. Que educação é essa que não preparou o homem para se lidar com as incertezas? A pandemia trouxe esse debate. E o professor Tomás trouxe uma coisa que me veio à mente, por exemplo, o Michel Foucault fala dessa educação disciplinar, né, de que nós, categoricamente, vamos nos pontuando, colocando um projeto pronto e vamos seguindo, né, inclusive tem que dar certo o vigiar e o punir dessa situação. No entanto, né, a gente for pensar outros pensadores modernos, a gente não quer mais só que o aluno seja disciplinado como a gente quer, eu falo gente, estrutura política social, da educação, quer que também ele tenha resultados, né? Não é só disciplinar, eu quero que você seja aí um sujeito que vai ser sucesso com isso. Né? E essa questão do sucesso, né, que somando tais coisas vai dar um resultado. E isso por exemplo, na minha área, que eu mais pesquiso hoje, leio, que é a filosofia, é uma das coisas mais críticas, né? que é o ponto da escola, sobretudo fundamental, é você levar as pessoas para pensarem um pouco mais, né? Levar a ideia, né, do saber enquanto relação, né, enquanto entendimento, enquanto socialização, cidadania, que é uma das coisas que a gente vai já tocar aí nas suas perguntas, aí, na sua temática, porque que existe a violência? Talvez por causa da gente querer essa disciplinaridade um pouco mais necessária para que a coisa se construa. No entanto, a gente quer disciplinar para que as coisas se diminuam. Então, talvez seja esse o grande impasse e que a gente precisa, como o professor ressaltou aí também, de pontuar, de organizar um pouco mais. Deixa eu puxar um pouquinho vocês agora, que a gente está batendo uns recordes aqui de audiência, né, com vocês. É engraçado. Então, parada para dar um alô para o pessoal do chat aí. Estão dizendo que o professor Gleides é extraordinário. Coisa boa. Beleza. Obrigado. A gente está com uma audiência bacana aqui. Deixa eu dar um alô para o pessoal de pedagogia que está acompanhando a gente, pessoal de serviço social que está acompanhando a gente também, dos cursos da FMB. Tem o Marcos Almeida falando que a educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise de realidade, não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Paulo Freire, né? Muito obrigado, Marcos, pela participação também. Disseram que a gente botou um time de peso aqui, viu?
Me chamo Maxson, sou estudante do curso de Serviço Social. Oi, Maxson, tudo bem? Deixa um abraço aqui para o professor Edson, viu, professor Obrigado, Edson? obrigado. Pessoal de Itapiúna também, nós temos muitos estudantes de Itapiúna. Deixa o meu abraço, tá? Estão marcando presença aqui. Tem a Marciara maravilhosa, e mais abraços e parabenizações. Eu vou dar uma parada de vez em quando para trazer as perguntas deles, tá? Tranquilo. Para atender aqui os nossos... Para dar aquela interação. Perfeito. Bem, a gente falou dentro da... Você estava falando dessa necessidade de evolução e dessas rupturas que nós tivemos durante a pandemia, né? Na economia, eles tratam isso como o cisne negro, né? Tem aquele autor do Cisne Negro, o Nassau, que ele fala que eventos que a gente prevê, tem ideia que podem acontecer, mas nós não nos preparamos para ele, né? Nós não temos essa elasticidade educacional, talvez, né, dentro das nossas escolas, para estar percebendo o mundo sob o ponto de vista do que ele pode vir a acontecer, e estar me adaptando como camaleões, né, a diversas situações, né, professores? E aí a economia também traz isso aí. Eu queria perguntar para vocês agora, e aí agora a gente traz para a apologia, debater um pouco a apologia ao crime, e trazer essa análise da sociedade sobre apologia ao crime e o que é que isso impacta nas escolas. Porque a sociedade já por si só, né, tem aquela parte de apologia ao crime. O que é que isso impacta nas escolas? Professor, podia começar? Eu vou puxar uma pergunta muito, né, provocativa, digamos, né? A gente está na escola pública, no ensino fundamental, a gente lida com vários tipos de violência, na verdade, né? Ninguém está especificando aqui, mas a violência está batendo no portão da escola todo dia, de diferentes níveis, né? Então, quando você fala que tem no meu caso, da escola pública, ensino básico, né? Nós temos um público que é vulnerável, não é de se espantar, né? Então, o papel da escola, acho que o professor Gleison está tocando esse ponto, é de estar, sim, batendo nessa tecla, de estar alertando para esses riscos constantes. Imagine comigo a seguinte situação: eu não tenho como comprar essa garrafa. Eu sou carente, minha família é carente, eu estudo numa escola carente e eu não tenho como comprar essa garrafa de café, né? Eu não vou aqui generalizar, mas em boa parte, em grandes casos, a gente acontece e vê isso aí todos os dias. Eu não estou falando especificamente da escola que eu estou, né? A gente está falando em contextos diferentes, mas muitas formas fáceis de eu obter essa garrafa. Então, esses grandes números de violência, desde o uso de entorpecentes aí, enfim, de vários níveis. Então, essa facilidade, ela vai para dentro da escola, né? A gente tem casos, não lá, graças a Deus, aqui eu quero deixar claro que nós até hoje, 11 da manhã, ninguém tem notícia que tem alunos que usam droga, prostituição, vandalismo. Nós somos uma escola aparentemente calma nesse sentido. Mas o papel da escola, de novo, o nosso papel enquanto gestor, o nosso papel enquanto professor, toda a equipe, ela é engajada, né? Eu vou contar até um detalhe, professor, para passar a palavra, um detalhe interessante que eu não só eu, mas quem trabalha comigo, eu sempre digo que eu tenho muita sorte, é uma equipe. Porque eu acho que o que diferencia muito, professor Luiz Tomás, também, de uma escola, a gente, enquanto gestor, levá-los a ter um espírito, a vestir a camisa de pertencer àquela escola. Eu pertencer àquela escola. Quem trabalha comigo pertencer àquela escola. Mas em que sentido? De ir à casa de um aluno, não é só o diretor que vai, não. Que o professor ele vá, nos nossos casos, de chegar aquele aluno, chegar de um comportamento estranho na sala e a gente só, digamos assim, reclamar, punir, mas de conhecer a realidade do Edson. Vamos conhecer a realidade do Edson para que eu possa interferir, fazer uma intervenção. Então, esses casos, graças assim, ao trabalho coletivo da escola, nós procuramos fazer muito isso. E principalmente na pandemia. Ah, mas você não poderia ir à casa do aluno. Ninguém estava lá todo dia. A gente passava para saber como é que está. A gente passava para deixar atividade juntamente, colegas, aqui eu quero mandar um abraço para a coordenação da escola também, para deixar o pacotinho de atividade dele sair. Que a única coisa que ele tinha era aquilo. Então, essa violência, a pandemia também abriu leques para que esses meninos tivessem
essas oportunidades de entrar em caminhos obscuros aí que ninguém não sabia o final, como vai ser. O professor Tomás queria... Sim, eu estou aqui, como disse, matutando o que estava falando o professor Edson. Talvez pensarmos a escola como uma das instituições da educação, porque um dos erros que muitas vezes cometemos é pensar que o aluno só será educado na escola. Então, toda educação vem da escola. Eu penso que é um equívoco. O aluno não aprende na escola para respeitar o outro. Tem várias instituições da educação que a escola deveria e deve considerar. A própria família do aluno tem que ser considerada como base da educação. As instituições religiosas, para quem participa alguma religião, também são espaços de educação. Grupos de associações, ONGs, etc. Tem várias instituições que faz parte da educação. Agora, pensar que o aluno só vai ser educado na escola, talvez é um dos erros que nós criamos, porque a gente espera que o aluno saia bem nessa escola. Sou o professor e outros professores. Eu penso que a escola tem que ser inserida com outras instituições de educação. Talvez esse é um dos debates que a pedagogia tem que trazer. Discutir o plano pedagógico da escola com as famílias. O que está existindo nas famílias? Como estão educando as crianças? Então, essa violência não depende só da escola. Tem famílias desestruturadas, dependendo da localização da escola. Tem crianças que não têm nenhuma noção da espiritualidade, dependendo das famílias. Tudo isso envolve a violência. Violência física e até simbólica. Insultos, o comportamento, a ética. Então, nós temos que pensar a escola como uma das instituições da educação. Nosso erro é pensar que a escola é que educa toda criança. Eu não estou de acordo que seja só responsabilizada só a escola. É preciso tomar em conta que a escola é uma das instituições da educação. Talvez que volte um debate sério sobre o que é educação. Isso é o debate. Uma das maiores responsabilidades de você falar, Ju. Eu ia falar que eu tive uma percepção muito bacana, que eu tive uma época da minha vida que fui diretora de escola aqui no Ceará, ali na região do Bom Jardim. E a fala do professor me trouxe a lembrança que teve uma vez uma mãe de um aluno, chegou com o aluno e disse, olha, você é responsável pelo que ele está fazendo em casa. Então, ela culpabilizou a escola como um todo, né, sobre os atos até criminosos que o nosso aluno estava tendo dentro do ambiente de sociedade, né, da comunidade dele. Disse, olha, a escola não está educando direito o meu filho. E foi quando eu ampliei a minha percepção para, poxa, ele passa quantas horas, né, que a gente que lida com ciências mais exatas ali, sociais também, mas exatas também, a gente pensa quantas horas ele passa dentro da escola e quantas horas ele passa fora dessa escola, né? Ele passa muito mais tempo fora da escola do que dentro dela. Então, a educação, ela chega a um pilar, né? Uma ponta ali, muito importante, deveras, né? Mas só uma parte, né? Dessa construção. E isso talvez, complementando a fala dos colegas, é realmente muito grave, porque, por exemplo, a gente pensa a escola e a família como talvez a grande parceira para essa educação. Mas, na verdade, programas sociais e políticos, né, que fazem uma boa escola, gestão faz escola, questões econômicas fazem as boas escolas, né? A cultura, né, a compreensão cultural, artística fazem a escola, a educação acontecer. Então, assim, realmente, pensar a escola somente como um único veículo, uma única instituição que vai alavancar a educação de um país, realmente é colocar na escola o que realmente está acontecendo, todo um peso, né? Nós temos professores que vivem numa precarização na educação, né? São precarizados na educação, porque falta estrutura de fato para que eles trabalhem. Há uma grande sobrecarga dos professores hoje numa escola
fazem muitas coisas ao mesmo tempo, além de levar trabalho para casa e dar continuidade. Nós temos problemas da violência, essa talvez sangrenta, que estão aí nas redes sociais, sejam as mais claras e observáveis, mas nós temos as violências emocionais, né? Nós temos hoje adolescentes com problemas graves psicologicamente falando, né? Inclusive, um dos pontos graves da própria pandemia, né? As questões de socialização que foi se perdendo, a falta de contato. Então, há várias violências aí, né? E que, infelizmente, como o professor disse, está mais na escola. E aí eu chamo a atenção da gestão, viu, Edson? Que a gestão ela tem que ter um olhar bastante profundo com relação a isso. Ela tem que convocar, né? Convocar. Os pais precisam serem convocados constantemente para fazer parte da educação de seus filhos. Precisa a escola mostrar os seus projetos. A escola ela é talvez o principal lugar daquela pequena comunidade. Né? Aquela quadra de esporte, aquela cultura seja talvez o único espaço que esse menino tem para ele se sentir vivo e presente. E vou além. O professor está olhando para a escola de lá agora? Todo mundo, né? Eu acho que é uma compreensão. As suas palavras é a fotografia dessa daqui. Por quê? Porque a escola ela precisa ser o chão da comunidade. Ela precisa ser, de fato, um ambiente que você se sinta copertencente. Né? E isso eu vejo também. Eu agora vou falar como professor e não como gestor. E há, às vezes, na gestão, muitas cobranças para os professores que precisam estar fazendo mais de 200 horas aí para dar conta, né? Sem dúvida. E nós precisamos de outros elementos, né, para fazer essa escola. Ela fazer de fato o seu papel, ter de fato esse papel no seu ambiente, no ambiente da comunidade. Dessa questão do socioemocional, por exemplo, né? Vou voltar um pouquinho para entrar nessa questão da escola pertencer àquela comunidade, de fato, ela pertencer de uma forma viva àquela comunidade. Quinta-feira, amanhã, fazer 8 dias, eu estive, e não era no Fundamental 2, eu estive em uma turma, e 3 alunos, não do Fundamental, um dos iniciais ainda, e tá um barulho, a gente foi conversar, e 3 alunos chegaram para mim e disseram, olha, nós só fazemos isso aqui, 3, porque nós não temos atenção em casa. Nós queremos chamar atenção aqui. É o meu pai que passa o dia fora, minha mãe que trabalha, que não larga o telefone. Quando eu vou pedir ajuda, então isso, professor Gleidson, você está coberto de razão, mais uma vez, de que a escola tem que parar e pensar. O que fazer? Esses meninos estão nos dizendo alguma coisa. Aí a educação que era de fato para existir, como o professor Tomás acabou de dizer, ela não está acontecendo. Havendo totalmente uma negligência, que vai levar para onde? Para dentro da escola. Então, a professora Juliana acabou de dizer que alguém foi, até você disse que o culpado era você, né? Então, nós estamos sendo culpados de não ouvir esses meninos. Cadê a nossa escutatória? Não só para os alunos, mas para os professores também, né? Que tem uma cobrança, que sofrem uma demanda muito grande. Em toda essa demanda que eles têm que fazer aqui, tem que dar tudo prontinho. Eu penso que essa crise que está existindo como violência nas escolas é um alerta não só da escola, da nossa sociedade. Não é só a escola. Porque a escola está inserida numa sociedade, numa comunidade específica. Eu penso que também é a responsabilidade dessa sociedade, dessa comunidade, essa violência. Porque responsabilizar que seja só a escola é a gente pensar que só a educação se passa na escola. Vamos resolver tudo. E não é. Não é verdade. E uma coisa, deixa eu só para complementar, professor, e uma coisa que é importante quando se traz a questão da violência, às vezes muitas vezes a escola é vítima, não vítima de uma situação. Né? A violência, quando a escola é violenta, a escola de fulano não é violenta, a escola não é violenta. Os professores não estão ensinando violência, mas ela é vítima, como muitas outras instituições, situações sociais, elas precisam de uma atenção cuidadosa. Uma coisa que é importante, né? Primeiro, a gente tem que ter mais aquele tipo de violência, sobretudo, né? Que esse menino tem, né? Existe violências aí que ele sofre de várias situações. Uma sociedade
comum das redes sociais, né, onde a gente está aí com acesso a várias situações de violência, onde a gente tem hoje, voltando para a temática apologia do crime, você vê arma, né, a liberação de armas, você vê o menino com um complexo por não ter certos bens materiais, se sentindo um menor na sociedade, o que impulsiona um ódio, uma raiva. Você vê as relações na sala de aula entre crianças, adolescentes, né, de muita violência verbal, não vou nem para a física exatamente, né? E um grande inchaço de violências psicológicas que esses meninos têm, né? Às vezes o menino olha, inclusive, para o professor, para o gestor, com raiva, com ódio, como se essa escola, esse gestor, esse professor, não fosse parceiro. Para você ver o índice, o tamanho da contaminação que a sociedade, né? Mas isso está na família, né? O pai falando coisas, mães, os vizinhos, o ambiente pesado, isso vai diretamente fazer ter um impacto profundo na educação, nessa construção desse sujeito e, portanto, tais sequelas irão aí acontecer no seio social. Voltando só... Por favor. Um adendo do que falou o professor Gledson. Também é preciso pensarmos, né, com essas novas tecnologias, informática, a internet, que a escola também precisa refletir até que ponto tem domínio do conhecimento, porque a criança tem acesso a muitas informações que até o próprio professor às vezes não tem acesso. Até que ponto ela tem mais tempo disponível. Tem mais tempo disponível de pesquisar muitas coisas que nem pode beneficiar. O controle. Que controle nós temos das nossas crianças com a informatização, com a internet? Quer dizer, nós temos que pensar muitos aspectos. Inclusive, nem tudo que informa, forma, né? Exatamente. Ou seja, nós vivemos... É umas coisas que eu acho absurdo, né? Toda a informação na internet. Eu digo até isso. A pessoa vai hoje para um médico, ela já diz qual é o remédio que ela precisa tomar para a doença dela. Ou seja, ela ouviu, ela viu. Então, as pessoas são donas de... Ela vai só... Eu fico o professor como um pesquisador. É como se ela vai só para formalizar a consulta. Vocês são pesquisadores, eu sou pesquisador, a gente passa um tempão para escrever um artigo, discutir uma temática, dar uma aula sobre tais problemas. Aí você vê as pessoas nas redes sociais tematizando sobre todos os temas aí, falando e trazendo para a sociedade com uma superficialidade, com uma irresponsabilidade. E esses meninos, essa sociedade, bebendo dessas respostas prontas, dessas receitas, né? Meio que de autoajuda, não, a autoajuda muitas vezes ajuda quem está vendendo os seus livros e suas ideias, e quem merece, de fato, serem ajudados não são. Essa é a problemática. Então, nem tudo que informa, forma. Nós temos meninos que são informatizados, aí tem informações aí, mas eles não têm a profundidade de certo conteúdo, e o que isso vai repercutir no seu modo de ser, no seu modo de pensar, e, portanto, dá um resultado para a sociedade que se espera daquilo que a escola, daquilo que a educação deve se propor, deve se blindar perante esses vícios, essas violências que aí estão, que é a nossa temática de hoje. Eu posso até ilustrar o que vocês acabaram de falar. Eu vou ilustrar com a minha filha, tem 11 anos, vai fazer 12 agora. Então, uma filha de 11 anos, ela chegou para mim, eu acho que foi anteontem. Ó, pai, que viu lá numa rede social, ó, pai, o artigo tal, diz, que eu posso ir de short. Eu posso ir com a blusa curtinha. 11 anos. Aí eu disse, não, calma aí, a gente vai ver esse artigo aqui, que artigo é esse aqui, então como acabou de dizer. É a forma. O problema não é a internet. Eu sou um cara a favor que claro, as crianças. Claro. Eu acho que a escola tem que ter internet. Eu acho que a escola, o menino tem que estar com o celular, acessar. O menino tem que estar com o tablet, o menino tem que estar com toda essa parafernália que está aqui à nossa volta. Ele tem que ter isso. Eu não tenho nada contra isso. Eu acho que isso é evolução. Como eu evoluí com isso, as crianças também vão, e elas dominam isso. Né? Deixar isso bem claro. Agora, para tudo na vida requer que nós tenhamos cuidado. Agora, aí entra a gestão, que hora, em que momento, em que aula, em que condições eu vou trazer esses elementos para que a educação ela seja feita. O que não pode é
essa questão independente, o menino fica fazendo as coisas vou fazer. Jeito, ela vai fazendo. Eu tenho uma filha Eu vi e vou fazer. Tem uma filha que ela tem boa parte da formação dela, ela está lá no YouTube vendo um monte de coisa. Agora, é claro que tem coisas que exatamente precisam, né, ser aí cuidadosa aí para que a coisa não, professor, essas não relações. Por isso que essas relações são tão superficiais, né? Me ajude, colegas, aquele autor de Modernidade Líquida, me falhou o nome. Zygmunt Bauman. Pronto, eu lembro demais dele. Por quê? Hoje as amizades, elas são tão fragmentadas, olhando por esse lado, que o menino hoje, eu falo pela minha, eu começo pela minha, opa, minha amiga, e eu sou muito sincero com ela, a minha conversa com ela, claro, ela é uma criança, mas eu digo, filho, olha, é o seguinte, é a Glória Maria. Eu falo para ela, olha, Glorinha, você, as suas amizades na escola, Glória Maria, né? Suas amizades, são suas amiguinhas, são as amiguinhas, prepare-se para as decepções, que a amiguinha não é sua amiguinha, que na sua faixa etária tem as amizades, você vai crescer. Então, esse amadurecimento, partindo do conhecimento que ela traz daqui, dessa plataforma, da internet, desses meios, desse leque de informação que ela chega para mim e diz, eu posso ir sim, com um short curto, porque eu vi o artigo. Então, essas relações, a escola tem que estar atenta a isso. Né? Por isso que esse autor, que tem esse trabalho tão importante, que essas relações que estão aí na internet, que são levadas para o mundo real aqui, elas se fragmentam tão rápidas. E é isso também que nos leva a pensar, será que estamos preparados como professores para lidar com tudo isso, hein? Essas relações líquidas? Eu tenho uma formação diferente do meu tempo, nós temos formações diferentes no nosso tempo, e de repente há essa revolução que temos, que é muito boa, sem dúvida, mas estamos preparados? Talvez é uma reflexão, que educação, que professor preparar, né, para lidar com essa nova relação, que nem nós também estamos preparados. Verdade. Nós temos que também tocar em nós mesmos. E eu volto com a questão da gestão, professor, porque isso também faz parte de uma gestão, de uma visão ampla da escola. Por exemplo, nós, quando entramos na educação, temos que ter a certeza profunda que precisamos ter formação continuada. O professor tem que ter a consciência que hoje ele não pode se dar um luxo, isso eu digo para todos os alunos de pedagogia que estão aqui me assistindo, todos sabem. Se você não ler, se você não tiver uma relação íntima, próxima, com os conhecimentos num mundo desse, você vai ficar profundamente obsoleto por fora. Perdido, né? Então, o professor precisa entender. Aí eu chamo a atenção dos nossos companheiros, chamo minha atenção e de todos nós. Nós precisamos entender que quando a gente abraça a questão da educação, a gente está na escola, a gente está trabalhando com pessoas, com seres humanos, precisamos estar profundamente voltados à formação continuada. O professor não pode se dar o luxo de passar um ano sem ter uma formação, e eu não falo de formação, estou falando só de informação. Você está na telinha aí, né? É a reciclagem da temática. O que eu estudei, procurei aprender nessa pandemia, para que eu pudesse... Juliane sabe, eu não tinha nem um WhatsApp na minha vida, não tinha. Por vários motivos, né? Muita luta, muita luta. Deus no coração para que isso acontecesse. Então, eu fui pro mas é assim que a gente... Uma necessidade. Tinha que desarmar mas eu também vejo assim, uma coisa muito diabólica isso também, né? Foi um poder de convencimento aí que ele passou durante uns anos até aderir à tecnologia. A gente resiste até certo ponto, mas depois você mesmo tem que se convencer. Se você não adere, eu costumo dizer que o diabo também fica permanecendo nas coisas. Vamos imaginar nós quatro aqui numa sala de aula hoje, de diferentes níveis, ou ensino básico ou superior, sem WhatsApp. Não dá. A tecnologia, a ideia da tecnologia, ela veio para otimizar o nosso tempo, para nos dar a condição e espaço de tempo para aproveitarmos outras situações de convivência, de relacionamento. Então, a ideia tecnológica, eu acredito que ela vai por esse viés de otimizar os espaços para que a gente se importe com coisas mais importantes, né? É por aí, né, professor? Por aí. Deixa eu dar um pause aqui, que está bem acalorado o discurso, adoro quando é assim, né? E dizer, professor Luiz Tomás, saudade das suas aulas da Unilab. O pessoal está elogiando muito suas aulas na Unilab, viu, professor?
Obrigado, eu nem sei o que a gente está falando. Não procura saber. Obrigado. A Dagneide que está elogiando. Edson, nota 1000, Edson. Obrigado. Viu? Parabéns a todos. Aqui, excelente momento. Estão elogiando. O pessoal da pedagogia está aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pegando o gancho do mestre Edson, acredito que a educação tem o poder de mudar, sim, as nossas vidas. Com ela podemos ir onde quisermos. Me encanto. Isso é aluno de pedagogia, Edson? Obrigado. Os professores falaram bastante sobre os desafios da pandemia no início, né? Existe algum episódio, o pessoal gosta, é de um fuxico aqui. O pessoal gosta, é de um fuxico aqui. Existe algum episódio que marcou os senhores, tanto na pandemia quanto na volta ao presencial? Pode ser falado. Situações, assim. Situações, que é um fuxico. Um fuxico bem interessante. Uma vez eu estava dando aula para criança, eram 3 no celular. Três crianças no celular. Um puxava para um lado, puxava para o outro. E era um celular? Um celular para os 3, né? Por isso que a gente falou da inclusão social. Né? Comum. Foi muito comum nessa época. As época. pessoas, né, não estavam muito ambientadas com essa nova realidade tecnológica, então havia muitas coisas passando por trás das telas, das pessoas que estavam na tela, né? Cachorro, gente de tudo que é canto. Tem muita coisa muito... Até picante, que eu não posso falar nesse horário, tem muita gente interessante. 4 horas da tarde ainda não dá. A gente sobra uma temática. Mas interessante, né? Isso tudo faz parte de uma compreensão. Olha, a gente saiu do ambiente da escola, né? O professor foi para casa, para fazer a casa um momento também escolar. Assim como o aluno teve que entender que a sua casa agora era um ambiente que tinha que ter um respiro aí da escola. Inclusive, nós fizemos das nossas casas um ambiente de trabalho. Totalmente. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Quantos casamentos foram abalados, né? Quantas relações ficaram... Por exemplo, você passava o dia fora de casa sem ver o filho, a esposa, e de repente estava todo mundo junto ali, e o cara tendo que dar aula, falar com isso e ler. Eu nunca lavei tanto prato na minha vida. Tá vendo, professor? Prato, foi bom, então. Eu aprendi que a significação da lavagem dos pratos. Nunca vi. E é um negócio que não acaba nunca. Da manhã até a noite tem prato sujo. Não falta. Bacana, é impressionante. Vou chamar o senhor para outro podcast. Obrigado. Dicas de como lavar bem uma louça, né? O professor de leite aí. Caprichar. Aqui o pessoal está fazendo mais perguntas. Eu vou deixar algumas frases para o final. Vou voltar aqui às perguntas que nós havíamos aqui já elencado. E eu queria falar um pouquinho sobre política de cultura de paz nas escolas atuais. Né? Que políticas de cultura de paz nós podemos trazer hoje nas escolas atuais? Total, fique à vontade. Vamos. Sr. Tomás agora faça a honra de iniciar essa... Bom, não há uma receita, né? Mas o que eu penso nesta crise que vivemos, eu chamo isso crise humana, né? A pandemia, já vínhamos com a crise, mas a pandemia acelerou essa crise de relações humanas. Eu acho que precisa se reeducar. O ser humano precisa se reeducar. A gente diz isso. Um princípio africano diz: quando você esqueceu a sua história, não é proibido voltar atrás, resgatar a sua história para se reencontrar. Então, esse apelo faço a todo que se sente como ser humano. Nós precisamos nos ressignificar. O que nós somos realmente? O que é ser humano? Então, o ser humano, de outras maneiras, pode se definir. É um ser que está, me permite usar analogia, o ser humano é como uma semente de baobá, uma árvore africana, que ao longo do tempo ele vai crescendo dependendo das circunstâncias do tempo e espaço. E esse crescimento precisa ser cuidado ao longo do tempo e precisa ser cultivado. Então, ninguém está pronto para ser ser humano. Então, nós precisamos, todo momento, nos policiar, vigiar-se, até que ponto eu sou um ser humano.
porque na minha língua africana se diz, às vezes, me permita falar a minha língua, vocês falam francês e inglês, vão falar a língua africana também aprender. E não é muito. Isso significa, no interior da África, às vezes, repara para uma pessoa e diz, essa não é pessoa. O que eu quero dizer é que nem toda pessoa é ser humano. Então, se torna ser humano quando a gente volta a reeducar, conhecer o seu papel em relação a outra pessoa. Nessa perspectiva que eu sou, se o outro faz parte de mim. Esse outro não é branco, não é magro, não é louro, não é com cabelo curto, mas como uma parte de mim, essa pessoa. Então, esse ser humano que hoje se perdeu, que ficou em termos de cor, em termos do carro que tem, em termos da casa, então é preciso a gente voltar, que o outro não é, o nome dele não é negro, não é branco, mas é um ser que faz parte da minha pessoa. Se essa educação voltar, eu penso que as escolas podem ter a cultura de paz. Isso é interessante, quando o professor fala, né, o outro como parte de mim, você se coloca numa disposição, né, de uma certa abertura para o diferente. Né? Isso. Né? E é interessante, talvez hoje o grande problema, aí você traz a questão do ser humano, né, é de entender que o outro é uma ameaça para mim. Esse é um grande desafio na sociedade de uma desconfiança, né? Sociedade da desconfiança, né? De que o outro é uma ameaça para mim. O Byung-Chul Han fala muito disso. O diferente. Né? Então, enquanto eu não entender, né, que eu posso sofrer essa dor do outro, eu posso ter essa dor do outro, eu posso ser também essa dor causada no outro, né? E que eu faço... Aquela história, né, que a gente às vezes vê os gestores dizer assim, problema de casa, deixa em casa. Isso é uma das coisas mais absurdas. Que você Seria empatia, pode professor? Dizer para um gestor. Seria empatia? Para uma pessoa de trabalho. Por quê? Essa questão porque você é um só. Ontem eu estava no enterro da minha sogra. Inclusive, eu queria dedicar esse programa para ela, uma pessoa que muito me ensinou, né, a ter fé, a ter coragem, força de vontade, né? E eu dedico essa minha fala para ela hoje, né? Que ela esteja me escutando onde ela estiver. Mas de entender isso, né? De fazer parte do outro, fazer parte de mim no intuito do que, voltando, por que o outro vai com problema para o trabalho? Porque ele é um ser humano, ele não é robô. Claro. Eu não posso estar com uma pessoa doente e chegar aqui no trabalho e dizer que está tudo bem, Sim. porque eu não posso lhe agredir. Claro, não vou lhe agredir, mas eu não sou a mesma pessoa. Não venha me dizer, se eu estou com uma filha na UTI e eu vou dar aula, é a mesma coisa? Não é. Vamos parar com esse negócio de desumanização que fica num ambiente subjetivo. Não. Então, a gente precisa ser... Vem cá, meu amor, o que é que está acontecendo? Meu amor, vá para sua casa, amanhã você vem. Se cuide. Ponto. Se cuide. Então, a gente precisa olhar para o outro e ver. Claro que numa sociedade da malícia, a sociedade do medo, a sociedade da desconfiança, esse diálogo fica difícil. Aí eu vou trazer para a educação, né? O que é que mais me importa quando eu estou na sala de aula? É refletir. O que é que o meu aluno está refletindo sobre o que eu estou dizendo? O que é que o aluno está pensando, né, de todos esses conteúdos que a gente está trazendo para a sala de aula? Porque a briga é grande. Enquanto eu falo 1 hora para um aluno, ele já tem acessado 300 lugares na rede social, que é contrário ao que eu falei. E a mente dele, né, está completamente comprometida, porque a luta é grande, professor, da gente querer humanizar, a gente querer entender esse outro, mas a gente sabe que é uma estrutura social, uma estrutura capitalista, uma histórica, né, profundamente que desvaloriza, que desumaniza, inclusive pequenas criancinhas da escola. Eu vou até trazer um contexto histórico, e aí se eu estiver falando, porque não é muito a minha área, né? A gente costuma traçar uma linha histórica aqui, e
existiram algumas organizações sociais em que a responsabilidade de educação da criança não era dos pais, eram da tribo toda ou da sociedade toda. Então, eles tinham esse costume, a mãe botava a criança, né, trazia a criança ao mundo, e todo mundo era responsável pela educação daquela criança. Então, um dia que a gente perdeu essa percepção de que não são só os pais e a escola, são todos os elos de existência e de convivência dessa criança. Quando o índio, o cacique, vai falar com uma criança, um índio pequeno, ele se agacha para ficar na mesma altura. Pronto. É por aí que eu então, não estou errado. Pois é, inclusive, a gente até comenta na escola essa questão, como nós temos educação infantil, né, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, a importância do professor realmente agachar-se para falar com ele. Não olhar de cima para baixo, né? Que é essa questão aí. É isso. Onde foi que essas coisas se perderam? Precisamos, quando estamos perdidos, precisamos voltar, resgatar o que nós deixamos atrás. Como diz naquele livro da Alice País Maravilha, quando você está perdido, qualquer lugar certo. Qualquer caminho dá certo. Quando ela fala com o coelho, que ela tem 2 caminhos a seguir, e o coelho, ou o gato pergunta a ela. E tudo que o professor Gleison falou, essa questão da empatia, né? Nunca se falou tanto empatia como esse período de pandemia ou pós-pandemia agora, né? Colocasse essa questão no lugar do outro, mas ela vai muito além, professor, né? Inclusive tem uma teórica muito boa sobre empatia, que é a Simone Weil, né? Que ela foi uma excelente... que fala sobre empatia, porque ela foi espiritual, trabalhou na indústria e foi filósofa. Então, ela navegou por diversos oceanos aí que traz realmente uma bagagem, né? Então, essa empatia, ela vai mais do que um sentimento de empatia, ela vai para essa questão de ação. Eu tenho uma atitude de eu dizer que, não, problema de escola fica lá no portão, tá no portão lá, não entra, não tá... Senhores, eu gosto muito quando essa placa sobe e eu fico com aquela sensação. Sobe uma placa aqui atrás, vou entregar logo todo mundo aqui. Sobe uma placa dizendo acabou o podcast. O além. Mas, calma. Porém, e quando eu fico com aquela sensação, poxa, ainda tem umas 20 perguntas aqui e acabou o podcast. O que é que eu vou fazer, né? Eu queria então trazer aqui no finalzinho, por último, juro por Deus, não suba mais essa placa. O que a pedagogia pode fazer dentro do ensinar que impactará a melhoria de futuro? Acredito que o professor trouxe muito bem isso, mas então, só para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado pessoal para esses professores, para essa escola, para essa sociedade, dentro das nossas experiências, dentro das seres humanos que nós somos, né? O que é que a gente pode fazer para levantar de novo, replanejar, ressignificar, como o professor disse, essa nossa educação, né? Por favor, quem... Não, pode ficar à vontade aí. Olha, e é porque eu tenho perguntas e pessoas falando que vocês são incríveis, e perguntas aqui, mas vamos para os finalmente, eu tenho que encerrar. Né? Pronto, então como eu vou começar, né? Eu vou começar... Eu estou aqui mais com essa representatividade do ensino básico, né, para a gente caminhar para chegar num ensino que nós queremos para o nosso jovem. Então, uma pergunta direcionada a essa questão mais do ser professor, né? O ser professor, ele é literalmente o doutor da educação. Ele é um médico que cuida. E quando a gente recebe uma criança na sala, seja a educação infantil ao 9º ano, no nosso caso, no meu contexto, com a equipe que está comigo, muitas vezes nós somos as únicas pessoas que elas têm. Diferentes situações. Então, o ser professor, ele é um ser mágico. Ele é o primordial, ele é o divisor de águas na vida dessas crianças. Claro. Ele é um ser muito doido, bicho. Maluco, pirado, né? Não é à toa que nós devemos ter várias formas de escape para que a gente possa e continuar. Então, assim, ser professor é isso, é esse divisor de água. Claro, deixar bem claro uma coisa, temos nossas limitações, como qualquer outro, porque há quem pense, professores, e futuros professores ou professores, há quem pense que professor parece que não é gente, não tem problema, não tem conta para pagar, os boletos não chegam, não tem filho, não tem esposa, não tem uma casa, não tem prato para lavar, às vezes, né? O professor Gleison até tocou nesse assunto, mas nós somos gente. Nós somos gente. Nós somos gente. Né? Paulo Freire diz isso, professor também é gente? Paulo Freire diz isso? Sempre, né? Sempre, professor é gente. Então, o meu recado para finalizar realmente que
a nossa classe ela deveria, de fato, ser 1000 vezes infinitamente mais reconhecida, porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. É verdade. Professor? Eu pensando aqui, talvez a minha ideia são as últimas palavras. Né? Aqui. Deixamos claros aí. O podcast são as últimas palavras. Mas então, eu queria só pensar a educação, que já muitos refletiram sobre a educação, que pudesse passar por os 4 pilares que às vezes foram esquecidos: aprender a conhecer, nós temos que ensinar a aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Então, Edgar Morin. Edgar Morin não, é C. Dollar. Jacques Dollar foi convidado pela Unesco para pensar a educação do século XXI. Ele dizia que a educação do século XXI, diante dessa crise toda, deveria pensar pelo aprender a conhecer, aprender a viver juntos, aprender a saber fazer e aprender a ser. O viver junto é muito difícil, ainda temos essa dificuldade. Eu termino com esse ser. Eu acho ser o professor, pegando o gancho do professor Edson, como qualquer outra profissão, precisa ter vocação. Nem todo professor é professor. A gente tem que amar aquilo que a gente faz. Então, se alguém encontrou o seu espaço como professor, como uma vocação, ele tem que se pensar como uma luz que está lá para brilhar. E não brilhar para o aluno, para brilhar a humanidade. O professor não está só ensinando o aluno, está ensinando a humanidade. E termino que todo professor deveria ser como luz do sol, que está aqui com uma vocação para brilhar a humanidade. E faço voto a todos os professores e professoras que vocês são luzes da humanidade. Brilhem, brilhem, não deixe apagar o vosso brilho, nem apague o brilho dos outros. Brilhem, brilhem para iluminar a humanidade. Essa é a nossa vocação. Obrigado. Perfeito. Depois de palavras tão lindas como essa, eu não tenho muita coisa mais talvez a dizer, mas a única coisa que talvez nessa belíssima tarde, né, eu acho que o nosso papel enquanto professor, sobretudo os professores que estão nas escolas, né, no ensino fundamental, e trazendo o tema nosso, que é a violência, a gente amenizar isso um pouco, eu acho que nós temos que entender, de fato, o nosso papel. Né? Realmente ter essa compreensão que o professor acabou de nos trazer na sua fala, de entender qual é o nosso papel. E eu sempre digo, se você está na educação, você é um professor, né? Você precisa, cada vez mais, né, ter esse cuidado com os saberes. Né? Você precisa vasculhar, você precisa pesquisar, você precisa estar crescendo constantemente. Né? Não entre não vá para a escola, não vá para o seu ambiente de trabalho com esse pessimismo que a sociedade, né, que a violência, que a escola pública é isso, que isso é aquilo outro. Não, faça o seu papel enquanto profissional que você é, se prepare, tenha a sua formação continuada, como a gente falou há algum tempo, e na medida que isso acontece, né, a gente evidentemente vai ter aí uma relação com nós muito boa, mas, sobretudo, nós vamos ter uma ótima relação também para com o outro. Né? O outro vai fazer parte desse meu conhecimento, e o meu conhecimento também vai estar fazendo parte da vida desse outro. Né? E uma medida que, como diz Paulo Freire, na medida que eu ensino, eu aprendo, e quando eu aprendo, eu ensino, isso nos dá uma autonomia, né? Como ele mesmo diz, isso nos traz libertação. A educação, os saberes, essa cultura nos liberta de uma sociedade como a nossa, brasileira, que está aí com índices pesados, né, que falta uma responsabilidade dos políticos, de fato, de tomar um cuidado com a educação, com as políticas educacionais, né, que as verbas não tirem das universidades, das escolas, que cheguem realmente
os projetos, os valores financeiros, para que isso aconteça, para que essa educação que nós estamos aqui nessa tarde discutindo, de fato aconteça, né? Não se torne realmente mais uma violência de tantas outras que nós estamos aí vivenciando, né? Nós somos fadados a uma liberdade, como diz o Jean-Paul Sartre, né? Porque realmente nos sentimos totalmente livres, é difícil, mas se a gente tiver a liberdade de consciência, a liberdade de conhecimento que possibilita o crescimento, a gente vai chegar naquilo que a gente almeja, sobretudo quando se fala de educação. Eita, que eu fiquei assim, impactada. Muito conhecimento, muita troca. Eu quero deixar a gratidão aqui aos professores, tá? Muito grata. E gratidão em nome da FMB, em nome dos alunos que estão nos assistindo aqui do curso de Pedagogia. Foi um debate riquíssimo, sem dúvida nenhuma, tá? E o nosso convite para sempre estarem aqui presentes no nosso podcast. Deixa eu falar para vocês que, se vocês gostaram aí do nosso podcast, de ser professor, estar professor... Faça pedagogia na FMB. Faça pedagogia na FMB. Esse rapaz vai roubar a minha vaga um dia. Que é isso? Mas as inscrições estão abertas, tá, pessoal? Para o curso de pedagogia e para os outros cursos também. Nós ainda estamos recebendo aluno no campus. Pedagogia nós também temos em EAD. Então, faz a tua inscrição e vem fazer parte desse time aqui de professores que esse nosso mundo está precisando. Eu vou encerrar o podcast, toda a minha gratidão e agradecimento aos convidados. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. E até o próximo É quase uma Fátima Interdisciplinares. Bernardes, né, Eu estou tentando, rapaz? mas ele vai roubar a minha vaga. Parece uma Patrícia Poeta, eu Até acho. o próximo Interdisciplinares, viu, pessoal? Até a próxima. Pessoal, falar desse curso, ele é algo muito importante para mim, né, pessoalmente, porque eu venho trabalhando com a educação quase a minha vida toda. E trabalhar com a educação, trabalhar com pedagogia e com todas as particularidades que a pedagogia traz, ele é muito importante para a construção de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa. Venha conhecer o nosso curso. O nosso curso ele está muito inserido no cenário atual que nós vivemos. Nós preparamos os nossos alunos do curso de pedagogia tanto para ter uma boa base científica do que é a ciência da educação, certo? Como também preparar o nosso aluno para os desafios que essa profissão ela vai enfrentar pela frente. Principalmente os concursos que ela poderá fazer e atuar como profissional. O pedagogo ele tem várias situações de atuação profissional. Então, o nosso curso ele prepara para isso também. Conhecendo o mercado de trabalho, você vai ver que o pedagogo ele pode se inserir em várias frentes muito bacanas, desde clínicas, hospitais, indústria e na escola, obviamente. Nós preparamos o nosso profissional para qualquer enfrentamento no que se diz respeito à necessidade de estar lá como profissional. Tanto que eu costumo dizer que o nosso curso, ele prepara também para os concursos. Tá? A gente vê coisas que são cobradas nos principais concursos do Brasil. O nosso currículo ele é extremamente atualizado, é sempre revisto e sempre com material novo, no qual a gente coloca à disposição de todos os nossos alunos. Esse é o grande diferencial que nós vemos nos nossos cursos da Faculdade de Maciço de Baturité. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer nossa instituição e os nossos cursos e os nossos professores. Um beijão a todos, a todas, muito obrigado e até a próxima.